Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score Grupo B, Super Mundial de Clubes. E olha, é o grupo da morte? Será? Vamos debater aqui tudo sobre o grupo do campeão da Libertadores, do campeão da Liga dos Campeões. Times pesados e só 2 avançam para a fase oitavas de final. Chega deixando o seu like, comenta, compartilha, manda para geral, se inscreve no nosso canal, porque vai rolar a bola do Super Mundial de Clubes. A bola vai começar a rolar no dia 14 e vai até 13 de julho. E o Grupo B já tem jogo no dia 15 e você não perde um só lance. Vou convocar o nosso camisa 10, aquele que decide os jogos da Flash Score, Eduardo Gerac. Edu, esse é o grupo da morte? Fábio, Botafogo, Paris Saint-Germain e Seattle Sounders. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Abraço para você. Não, eu acho que viu? Realmente é um grupo bastante complicado, né? Esse grupo B da competição. Lembrando que, pelo regulamento, o grupo B, nas oitavas de final, cruza com o grupo A, que é o grupo do Palmeiras, né? Então, o Palmeiras já não vai ter vida fácil. Se passar tranquilo pela fase de grupos, o Palmeiras já não vai ter vida fácil nas oitavas de final, porque é aquele cruzamento tradicional, né? Primeiro contra o segundo, e é de um grupo, e o primeiro do B contra o segundo do A. Lembrando, Fábio, uma questão interessante, que a FIFA está mudando os critérios de desempate na fase de grupos, né? Isso acontece em alguns campeonatos da Europa, mas em campeonatos da FIFA isso nunca tinha acontecido. O confronto direto vai ser o primeiro fator de desempate na fase de grupos. Aí depois tem saldo de gols e gols marcados. Então, claro, por exemplo, o Botafogo, né, vai jogar com o PSG, vai jogar com o Atlético de Madrid, já tem que ter isso em mente, né? Agora, é claro, a questão é saber, né, até que ponto a questão mental ou o ânimo do PSG vai estar a todo vapor para essa Copa do Mundo de Clubes. Porque se eles realmente entrarem como entraram na final da Champions League, aí realmente o PSG do Luiz Henrique está voando, né? É um time que tem muita mobilidade, né, do meio para frente, e o principal, né, Fábio, é um time muito jovem, né? É um time que, do ponto de vista físico, também tem muito a dar, né? Então, assim, a questão é que, de repente, eles ganharam a Champions League, vão entrar meio que relaxados e tal, e pode ser um fator aí decisivo a favor dos adversários, né? Mas, claro, o PSG é o grande favorito aí, na minha opinião, desse grupo. E a gente tem até a tela, né, para mostrar aí do grande campeão aí da Liga dos Campeões, né, que fez 5-0 na Inter. É a maior goleada da história da final da Champions League. Nunca um time havia vencido o outro com 5 gols de diferença. E aí eu até peguei ali o quadro, né, das finalizações do PSG no gol adversário. Ou seja, a gente vê ali, os vermelhos são os gols, né? As bolinhas foram os gols do PSG, todos ali de dentro da grande área, praticamente, né? Aí teve ainda 3 chutes no gol e depois chutes para fora. Ou seja, o PSG, além de um volume de jogo absurdo, né? Ele também está sendo muito eficiente nas conclusões. Então, realmente é difícil parar esse time aí do Luiz Henrique. E lembrando, Fábio, que a gente tem do outro lado da nossa tela aí todas as sedes, né? Desse Mundial, ou melhor, dessa Copa do Mundo, né? Como a FIFA está chamando, Copa do Mundo de Clubes. Lembrando que são 12 sedes, ou melhor, 12 estádios, mais 11 cidades, porque a cidade de Orlando vai ter 2 estádios na competição, né? Tem o Camping World Stadium e o outro que é o Inter Eco Stadium. Então, temos aí todas as sedes, né, na nossa tela. Teremos jogos lá em cima, né, em Washington, em Nova York, né, que é New Jersey, na verdade, mas que é colado a Nova York, e na Filadélfia, que são aqueles 3 pontinhos pretos ali na costa leste ali dos Estados Unidos.
Aí teremos jogos também na Flórida, né? Orlando e Miami. Em Charlotte também vamos ter, que também fica desse lado, e Atlanta, que também é tudo ali meio pertinho. E do outro lado, né, na costa oeste, né, dos Estados Unidos, apenas 2 cidades vão receber jogos nessa fase de grupos e durante todo o campeonato. Seattle lá em cima e o Rose Bowl Stadium, né, o famoso Rose Bowl Stadium em Los Angeles, ali na Califórnia. Essas são as sedes da competição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E só um detalhe, envolvendo a situação de Orlando que não será sede da Copa do Mundo de Seleções, exato, mas vai receber nos seus 2 estádios, o Interco, como você destacou, é o estádio do Orlando City. Né? O estádio, o Camping World Stadium, que é o maior, onde o Brasil, inclusive, jogou as eliminatórias, com capacidade para 65 mil, o Interco tem capacidade para 25.500. Mas o Botafogo, que está nesse grupo pesado, vai estrear no Seattle Field, que tem capacidade para 68 mil torcedores. E você separou alguns detalhes importantes. Esse grupo B começa dia 15, no domingo, 4 da tarde, PSG Atlético de Madrid, 11 da noite, horário de Brasília, Botafogo e Seattle Sounders. Eu separei até uma tela, né, do Atlético de Madrid, porque se tem um time que recentemente conseguiu parar o PSG, tudo bem que depois disso muita coisa mudou. Esse jogo, no meu modo de ver, dentro da Liga dos Campeões, foi um jogo ali onde o PSG virou a chave, né? Esse jogo foi lá em novembro do ano passado, lembrando que pela primeira vez na história também a Liga dos Campeões mudou, né? Não teve aquela fase de grupos tradicional, já foi aquela fase de liga, né, como eles chamaram, todo mundo jogando contra todo mundo, fazendo um ranking, e lá no dia 6 de novembro de 2024, no ano passado, o Atlético de Madrid conseguiu vencer o PSG fora de casa, jogando em Paris, num jogo, né, e os números aí mostram muito bem, num jogo em que o Atlético de Madrid foi o Atlético de Madrid do Simeone, né? Se defendeu, se segurou, tal, e fez o gol praticamente no último minuto. O gol da vitória, o segundo gol do Atlético de Madrid, foi no finalzinho do jogo, né? E a gente olha os números, né? E dá para perceber claramente como foi o jogo. Por exemplo, finalizações. Foram 22 finalizações do PSG contra 4 finalizações do Atlético de Madrid. Do lado do PSG, dessas 22 finalizações, 9 no alvo. E do lado do Atlético de Madrid, 4 finalizações, 3 no alvo, sendo que 2 se transformaram em gols. Posse de bola, por exemplo, né? 71% para o PSG e 29%, 71% para o PSG, 29% para o Atlético de Madrid. Ou seja, é aquela coisa, né? Para jogar contra o PSG, Fábio, e o Atlético de Madrid, que também estará no grupo, o Atlético de Madrid que entrou por causa do ranking, né? Ele que nunca foi campeão da Liga dos Campeões e tal. O Atlético de Madrid soube segurar o PSG. Como que segura o PSG? Fazendo uma marcação fora do comum. Só isso. Porque, por exemplo, a Inter, no meu modo de ver, a Inter entrou com uma marcação muito frouxa, né? Não conseguiu pegar o PSG. Se aquele jogo continuasse, ia ser 10-0 fácil, né? Assim, foi realmente impressionante o que o PSG fez naquela final da Liga dos Campeões. Então é isso, teremos esse duelo, né? Já na fase de grupos aí do grupo B da competição novamente, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. E aí o torcedor do Botafogo, né, Edu, tá falando assim, tinha que ser agora que o PSG, que tá no nosso grupo, vai voar na temporada, e teve uma barca passando agora no PSG, alguns jogadores foram embora, há uma mudança de foco, mas é um PSG muito forte. Lembrando, a gente vai falar mais do Botafogo, a equipe do Botafogo vai realizar os seus treinamentos na fase de grupos no Westmont College, na Califórnia, na costa oeste. Agora, Edu, como é que chega o Botafogo? Porque 3 jogadores já estão praticamente vendidos para o Nottingham Forest e 3 titulares. Igor Jesus, Cuiabano e o zagueiro Jair. Como é que esses caras vão pensar
pô, daqui a pouco, daqui a 4, 5 jogos, Botafogo avançando, eu tô na Premier League. Boto o pé, corro o risco, meu joelho. Como é que faz para entrar em campo sabendo que você já está praticamente vendido? Bom, Fábio, é claro que é uma questão complicada, né? Essa coisa de você já estar vendido, jogar um campeonato importante, mas assim, o próprio Renato Paiva, né, na entrevista que deu aí, exclusiva aí pra gente, né, pro Ricardo Oliveira Duarte, ele disse que o Botafogo está levando muito a sério essa competição, e mesmo esses jogadores que já estão praticamente vendidos aí, vão levar a sério isso aí. Eu não tenho dúvidas quanto a isso, inclusive porque, né, são jogadores que são peças importantes aí para esse time do Botafogo. O Botafogo também está trazendo o argentino Montoro, né, um jovem jogador aí do futebol argentino que está chegando no Botafogo e também deve estar aí na Copa do Mundo de clubes. Claro, esses campeonatos, né, até para a gente analisar fica meio complicado, porque é uma coisa absolutamente nova, né? Porque, primeiro, ele vai acontecer no meio do ano, aqui para os jogadores, para os times brasileiros, né? E assim, são vários jogos contra times europeus, né, importantes. No caso do Botafogo, ele vai ter 2 jogos aí num curto espaço de tempo, nada mais, nada menos, contra o PSG e contra o Atlético de Madrid. E como são jogos únicos, né, mesmo depois no mata-mata, ou mesmo nessa fase de grupos, aquela coisa do futebol, né, Fábio? Tem muita coisa que acontece dentro de um jogo que é até mesmo imprevisível, que pode pender para o Botafogo. Eu não acho que, entendeu? Vai jogar contra o PSG já ganhou, pronto e acabou. É claro, é difícil, é complicado, é um time que sabe muito bem o que fazer com a bola, é um time muito bem treinado, né? E isso é uma outra questão que a gente lógico, aqui na Flash Score a gente tem falado bastante disso, mas o próprio Paiva, em outras entrevistas, ele já disse isso, né? Assim, o grande problema do calendário brasileiro ser do jeito que não é só para a questão da contusão, é para a questão que os times não conseguem treinar, né? E aí você vê uma coisa dando errado no jogo, você reclama, pô, mas esse time não é bem treinado. Ele não é bem treinado porque ele não tem tempo para treinar, né? É jogo, recuperação, porque o próprio Paiva disse isso, né? O futebol é muito repetitivo. Você tem que repetir muito as coisas, você vai errar, aí você vai repetir de novo, você vai errar, aí você vai repetir de novo, aí de repente a coisa começa a dar certo. Agora, o Botafogo, nesse sentido, já está numa curva ascendente com o Paiva, podemos dizer assim, né? Nas últimas rodadas, nos últimos jogos, o Botafogo começou a jogar melhor e, principalmente, né, os resultados começaram a vir. É verdade que no último jogo contra o Santos, e ele também fala isso na entrevista, o Botafogo jogou pior que o Santos, mas acabou vencendo porque foi eficiente. Teve uma chance e conseguiu colocar a bola no fundo da rede. Então, assim, para mim, o Botafogo tem chances, claro, de chegar ali às oitavas, às quartas, mas que não vai ser fácil, claro que não vai, né? E só para concluir, temos aí também o Seattle Sounders, esse sim deve ser o time mais fácil de ser batido, né? Vamos ver se isso realmente se comprova na prática. Então essa é uma ótima notícia para o torcedor do Botafogo, porque é o jogo da estreia do Botafogo no dia 15, às 11 da noite. Só passando a agenda alvinegra, dia 19, no estádio que tem a maior capacidade para receber torcedores, 10 da noite, PSG e Botafogo no Rose Bowl, em Pasadena. 92.542 apaixonados poderão acompanhar em loco o jogo da Liga dos Campeões contra a Libertadores. Uma prévia do Mundial do fim do ano, né? Exatamente. Foi onde foi a final de 94, né? Se a minha memória não estiver me traindo. Exatamente. O Brasil foi campeão em cima da Itália. O Botafogo encara o Atlético Madrid numa segunda, 4 da tarde, dia 23. É isso, Edu. Fechamos. E ele vai jogar o Grupo B? E ele vai jogar contra o Seattle em Seattle, né? Na casa do Seattle. Ou seja, vai ser visitante naquela primeira partida do Mundial de Clubes no estado do Seattle, que tem capacidade para 68 mil apaixonados. Grande abraço, Edu, e até a próxima. Valeu, Fábio. Até mais. Valeu. Muito obrigado a você pelo carinho, pela sua atenção. E não esquece, dedo no like, comenta e compartilha, se inscreve no nosso canal e baixe o aplicativo Flash Score. É de graça, é muita informação
na palma da sua mão. Super Mundial de Clubes? Claro, é aqui na Flash Score. Tchau, tchau.